Muito bem, vamos então compreender aqui o nosso problema, né? Para depois nós partirmos para a abordagem e aí implementarmos a solução. Eu vou abrir o DB Designer. E aqui eu já estou com o DER 1.0.0.31 aberto, tá? Surgiu então aqui uma necessidade, né, de na tabela, por exemplo, na tabela banco, eu inseri um campo aqui, tá? Campo teste varchar 24, né? É um requisito legal, né? De acordo com uma legislação aí qualquer, foi necessário incluir essa tabela, esse campo teste na tabela banco. Perfeito. Concluí, salvei. Provavelmente esse der que era o 31 vai se tornar o 32 agora, já que eu fiz uma pequena alteração, né? Daí quando eu faço essa alteração, eu altero também o meu sistema. Vou lá, altero a minha janela, altero o meu VO, né? Altero o servidor, altero o cliente, tá? E agora eu tenho que mandar esse pacote para o meu usuário, né? Eu tenho que mandar um novo executável do servidor, que isso pode ser automático, né? Nós já vimos lá no módulo de atualização automática. O servidor ele pode consultar o servidor da software house e saber se tem uma atualização para ele baixar. O do servidor nós não vimos, nós vimos o cliente fazendo dentro, né, a aplicação cliente fazendo dentro de um ambiente lá da empresa. Ele verifica se existe uma atualização lá no servidor, se tiver ele já baixa a atualização. Mas a mesma coisa pode ser feita em relação ao servidor do cliente, verificando se existem atualizações lá mesmo na empresa ou se existem atualizações online, né, lá no servidor da software house. E ele pode se atualizar, tá? Depois que eu atualizar o servidor, eu preciso atualizar os clientes e preciso também atualizar o banco de dados. Tá? Então essa parte da atualização das aplicações, nós já vimos ali mais ou menos como é que funciona. Nós fizemos uma implementação e aí cada um pode fazer a implementação em cima daquilo que nós mostramos, né, de acordo com a sua necessidade. Nós não vimos ainda foi a atualização do banco de dados. E agora como é que a gente faz para atualizar o banco de dados lá no cliente? Bom, a maioria das vezes, né, o que é que acontece? Quando a software house ou o desenvolvedor tem poucos clientes, ele vai lá no cliente ou acessa via TeamViewer remoto e altera o banco na mão mesmo, tá? E essa é uma maneira meio complicada de resolver o problema, né? Porque se você tem apenas um cliente, tudo bem, né? Provavelmente o banco de dados que você usa em desenvolvimento será sempre igual ao banco de dados que está lá em produção do cliente. Muitas vezes até você pega o banco de dados do cliente com os dados que tem lá e coloca em desenvolvimento para você trabalhar em cima, né? Isso quando você é um desenvolvedor pequeno, tem só um ou dois clientes, tá? Quando você tem 10, 15, 20, 100 clientes, aí já se torna um pouco mais complexo, né? Muitas vezes você vai ter em alguns clientes a versão 32 do DER, em outros clientes a versão 29. Então já fica meio complicado alterar de forma manual, tá? Então você tem que ter, se você for fazer de forma manual, tem que ter uma tabela, uma planilha, um controle aí bem fino, né, do que qual a versão do banco de dados que existe em cada cliente, né? A não ser que você seja tão organizado ao ponto de todos os clientes terem a mesma versão do banco de dados. E aí você vai lá, acessa cada cliente manualmente, né, remotamente, e insere lá o campo teste na tabela banco, né, no banco de dados de todos os clientes. Mas ainda assim, imagina o trabalho que você vai ter, tá? Então esse é o problema, né? Como alterar o banco de dados lá do cliente sem que você precise ter todo esse trabalho, todo esse controle, tá? Tem uma outra maneira de resolver isso daí, né? Uma outra abordagem, que é você fazer um backup do banco de dados que tem no cliente, né? Você faz lá um backup, faz um dump do banco, tá? Daí você põe um outro banco zerado, né? Um banco novo, sem nenhuma informação, com as alterações que você já fez. Você já faz essas alterações na software house, e aí você repõe o backup, restaura o backup que você fez no banco de dados anterior,
tá? De qualquer maneira, nessa abordagem também existe insegurança, né? Insegurança de perda de dados, insegurança de problemas, e vai dar trabalho, né? Se você tem muitos clientes, imagina fazer isso em todos os seus clientes, tá? Então, o ideal mesmo é automatizar esse processo, né? Existir uma ferramenta onde o sistema ele saiba atualizar o banco de dados, tá? E logo depois o próprio sistema também se atualize. Tranquilo? Ele saiba qual é a versão que tem, saiba quais são as alterações que têm que ser feitas em cima do último DER, ou do DER que você mandou, ou do script que você mandou, enfim. O processo automatizado é o que vai resolver o problema com 100% de efetividade. E é esse processo que nós vamos mostrar aqui para vocês, né? Nós não vamos implementar totalmente a solução, né? Nós vamos mostrar como fazer, ok? Como nós sempre fazemos nos treinamentos. A princípio, nós mostramos como fazer, né? Mostramos o caminho a trilhar e você trilha, você segue o caminho, né? E aí cada um vai analisar qual é a melhor forma de fazer para a sua realidade, tá certo? Então na próxima videoaula nós vamos ver quais são as abordagens para automatizar esse processo de atualização do banco de dados.